Olá! Nós vamos gravar agora nossas últimas baterias de correção de exercícios para o TRT Santa Catarina, ok? Começamos com a bateria de exercícios número 1. Primeira questão. Com relação ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, letra A. Haverá processo de transição entre o presidente eleito e o presidente que finaliza sua gestão a encerrar-se com a eleição. Errado. Haverá sim processo de transição entre o presidente eleito e o presidente que finaliza sua gestão, só que esse processo tem início com a eleição e encerra-se com a posse. Ele inicia-se com a eleição e o encerramento ocorre com a posse. Fundamento, artigo 11, parágrafo 2º. Letra B. O presidente em exercício entregará ao presidente eleito, no prazo de 15 dias após a eleição, relatório com elementos básicos sobre a administração anterior. O presidente em exercício vai sim fazer um relatório com os elementos básicos da administração anterior. O que está errado aqui é que o prazo para que esse relatório fique pronto, ou seja, seja entregue ao presidente que está chegando, não é de 15 dias, e sim de 10 dias. Prazo de 10 dias, artigo 11, parágrafo 5º. Letra C. Antes de iniciar-se a eleição para nova direção, o presidente designará 3 membros do tribunal para escrutinadores. Errado, haverá sim escrutinadores, só que em número de 2 e não de 3. Fundamento, artigo 12. Letra D. No caso de empate na eleição do presidente, proceder-se-á a novo escrutínio entre os desembargadores do trabalho cuja votação tem empatado. Se o empate persistir, persistindo o empate, será eleito o mais antigo. Certíssimo, artigo 12, inciso 5º. Havendo empate na eleição, haverá nova votação e se o empate persistir, logicamente será eleito o presidente de maior tempo de exercício, o presidente mais antigo. Artigo 12, inciso 5º é o seu fundamento. Letra D. Número 1, letra D. Letra E. O magistrado vitalício que deixar definitivamente o exercício do cargo perderá o título e as honras a ele inerentes. Errado. O magistrado vitalício que deixar definitivamente o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes. Essa é uma das consequências da vitaliciedade aplicada aos magistrados, da vitaliciedade garantida pela Constituição Federal, fundamento, artigo 6º. Logo, número 1, gabarito, letra D. Número 2, compete ao presidente do tribunal, letra A, julgar os pedidos de aposentadoria formulados por magistrados e servidores. Errado. Competência do pleno, artigo 16, inciso 3º, letra B. Estabelecer os dias das sessões ordinárias do tribunal, das sessões especializadas e das turmas. Errado. Quem estabelece os dias das sessões ordinárias também é o pleno. Artigo 16, inciso 12. O presidente vai convocar as sessões ordinárias e extraordinárias do pleno e das sessões especializadas, já que ele não o faz em relação às turmas. Em relação às turmas, ele estabelece os dias das sessões ordinárias, mas ele não convoca as sessões ordinárias e as extraordinárias, já que as turmas têm um presidente diferente do presidente do tribunal. Fundamento, artigo 16, inciso 12. Letra C. Cabe ao presidente julgar, no prazo de 48 horas a partir de seu recebimento, os pedidos de revisão de decisão que houver fixado o valor da ação para fins de alçada. Certinho. Competência do presidente, artigo 31, inciso 5º, ok? A letra C é a resposta da questão número 2. Letra D. Fixar o horário de funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho da respectiva região, daquela região.
da 12ª Região, errado. Quem faz isso é o Tribunal Pleno, artigo 16, inciso 13. O presidente pode antecipar ou prorrogar o expediente dos servidores, mas quem fixa o horário de funcionamento dos órgãos da Justiça do Trabalho é o Tribunal Pleno e não o seu presidente. Letra E. Aprovar as tabelas de diárias devidas aos magistrados e aos servidores da região? Errado. Quem faz isso também é o Tribunal Pleno. O presidente concede diárias aos servidores, mas quem aprova a tabela dessas diárias é o Tribunal Pleno, artigo 16, inciso 14. Número 3. Compete ao Tribunal Pleno, dentre outras matérias, processar e julgar em última instância. Na realidade, no artigo 15, que trata da competência do Tribunal Pleno, nós só temos um processar e julgar. E isso diz respeito à matéria administrativa. Os demais incisos falam em julgar, já que o processo corre em outra unidade, e em decidir. Entretanto, você não tem outra resposta cabível. E esse fundamento da resposta aqui prevista não está no artigo 15, está no artigo 130. Cabe, então, ao Pleno julgar em última instância o incidente de uniformização da jurisprudência ou de jurisprudência. O incidente de uniformização de jurisprudência, fundamento artigo 130, lá está previsto que da decisão do Pleno não cabe recurso, ou seja, a decisão do Pleno é irrecorrível no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Poderia ser a letra B. Só que na letra B, o processar e julgar os pedidos de reconsideração em última instância, relacionado aos processos disciplinares ou às penas de natureza administrativa, precisam ser impostas pelo próprio tribunal e não pelo seu presidente. O artigo 15, inciso 1º, prevê que cabe ao Tribunal Pleno o processar e julgar em última instância os pedidos de reconsideração das penas de natureza administrativas impostas pelo próprio tribunal. Logo, não poderia ser a resposta dessa questão. Número 3, gabarito letra A, letra C. As arguições de inconstitucionalidade em processos de sua competência originária e as que lhe forem submetidas pelas sessões especializadas ou pelas turmas, de jeito nenhum. Se houver divergência ou se a própria decisão do Pleno contrariar a Constituição Federal, eu ainda posso recorrer dessa decisão. Letra D. Ações incidentais de qualquer natureza em processos sujeitos a seu julgamento? Errado. Artigo 15, inciso 2º, ok? É a previsão. A previsão, o fundamento da letra C é o artigo 15, inciso 2º, também. A previsão da letra D é o artigo 15, inciso 2º, a linha E. Letra E. Os habeas corpus contra atos do próprio tribunal? Errado. Artigo 15, inciso 2º, a linha C. Logo, a única resposta cabível para a questão número 3 é a letra A, porque das decisões nos incidentes de uniformização de jurisprudência não cabe recurso. Artigo 130. Número 4. A seção especializada 1 é formada por 9 desembargadores federais do trabalho, presidida pelo a seção especializada 1 e a seção especializada 2. As duas seções especializadas são presididas pelo próprio presidente do tribunal. Você tem essa previsão tanto nos artigos que tratam das seções, quanto nos artigos que tratam da competência do próprio presidente. Então, o gabarito da número 4 é a letra C. Quem preside as seções especializadas, diferentemente do que acontece com as turmas, é o próprio presidente do TRT. Artigo 17, parágrafos 1º e 2º,
Artigo 31, inciso 3º. Cabe ao presidente do TRT convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias das sessões do Tribunal Pleno e das sessões das turmas. Outro presidente é que o faz. Lembra que o Pleno estabelece os dias das sessões ordinárias, mas quem convoca e preside as sessões do Pleno, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e das sessões especializadas, é o presidente do TRT. Logo, número 4, letra C. Número 5. Não poderão ter assento na mesma turma ou sessão especializada cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, bem como em linha colateral até o 3º grau. O impedimento é até o 3º grau, artigo 4º, alíneas A e B. Ok? Número 5, gabarito, letra A. Número 6. No tocante às convocações e substituições, letra A. Na hipótese de substituição do presidente por prazo superior a 5 dias, se o exercício coincidir com a audiência de distribuição, o substituto ficará excluído desta, que será feita de forma equânime entre os demais desembargadores do trabalho em exercício nas turmas. Quase tudo ia muito bem, exceto pelo prazo de substituição. A exclusão da distribuição de processos se dá quando o desembargador do trabalho está substituindo o presidente por prazo superior a 7 dias e não superior a 5 dias. Nesse caso, se nessa substituição ou se durante esse período houver coincidência com distribuição, o substituto ficará excluído dessa distribuição. Letra A, errado, fundamento, artigo 41. Prazo superior a 7 dias e não 5 dias. 5 dias é o prazo que aparece nos artigos relacionados às sessões. Letra B. Em caso de vacância ou afastamento de desembargador do trabalho por período superior a 15 dias, será convocado em substituição juiz titular de vara do trabalho da região. Errado. Artigo 42 afirma que, em caso de vacância ou afastamento de desembargador do trabalho por prazo superior a 15 dias, será convocado em substituição juiz titular de vara do trabalho da região. Letra C. A convocação será formal e a não aceitação poderá ser expressa verbalmente ou por escrito e implicará a convocação imediata do juiz subsequente. Errado. A convocação será formal sim, mas a sua não aceitação não pode ser verbal, ela precisa ser escrita. Implicará sim na imediata convocação de substituto, ok? Do juiz subsequente, daquele que está na ordem de substituição, fundamento, artigo 42, parágrafo 2º. Letra D. Compete ao desembargador do trabalho mais antigo do tribunal, no exercício do seu cargo, substituir o vice-presidente em seus impedimentos temporários ou eventuais e, na falta deste, substituir o presidente nas mesmas condições. Corretíssimo. Artigo 41 é o fundamento da resposta. Logo, número 6, gabarito, letra D. Letra E. O gozo de licença de qualquer tipo por período superior a 30 dias ou o gozo de férias pelo juiz convocado fará cessar imediatamente a convocação. Errado. O gozo de licença de qualquer tipo por período superior a 15 dias ou o gozo de férias pelo juiz convocado fará cessar imediatamente a convocação. O prazo não é maior que 15 dias. Na realidade,
O prazo não é maior que 30 dias, desculpem. O prazo é maior que 15 dias. O gozo de licença de qualquer tipo por período superior a 15 dias, ok? Ou o gozo de férias pelo juiz convocado fará cessar imediatamente a convocação. Artigo 42, parágrafo 4º é o fundamento. Número 7. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região compõe-se de: letra A, desembargadores vitalícios nomeados pelo presidente do TST. Letra B, desembargadores vitalícios nomeados pelo presidente da República. Certíssimo. Fundamento artigo 115 da Constituição Federal. Os desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho são nomeados pelo presidente da República. E a letra B, logicamente, elimina todas as outras assertivas. Número 8. Velar pelo funcionamento regular dos serviços judiciários da primeira instância da Justiça do Trabalho na região, expedindo os provimentos, ordens de serviço e recomendações que entender convenientes, é competência do presidente da terceira turma do tribunal? Errado. É competência do presidente do tribunal? Errado. É competência do vice-presidente do tribunal? Errado. É competência do corregedor regional. Correto. Número 8, gabarito letra D, artigo 34, inciso 6º. Número 9. Sobre o exercício dos magistrados do Tribunal Regional da 12ª Região, letra A. Os juízes que não quiserem participar do procedimento de acesso ou de promoção à vaga aberta deverão manifestar-se no prazo de 5 dias, contados da data da publicação do edital no Diário da Justiça. Errado! Aqui acontece justamente o contrário. Ao invés de o juiz manifestar a sua pretensão à vaga, ele deve manifestar a sua recusa. Ele deve recusar. Se ele não o fizer, ok? Se ele não participar do procedimento, se na realidade ele não quiser participar do procedimento, ele deverá manifestar-se dentro do prazo de 8 dias e não de 5 dias. O que está errado aqui é o prazo em que esse juiz deverá recusar a vaga. No TRT de Santa Catarina, ele não concorre à vaga manifestando o seu desejo de ocupar aquela lotação. Ele vai manifestar-se dizendo que ele não quer aquela vaga dentro do prazo de 8 dias a contar da publicação no Diário Oficial, Diário da Justiça, artigo 46, parágrafo 1º é o fundamento. Letra B. Nas promoções por antiguidade, é permitido ao tribunal, pelo voto motivado de maioria absoluta de seus membros, obstar a promoção do juiz mais antigo? Errado. Previsão constitucional, além de regimental, a recusa do juiz mais antigo na promoção por antiguidade ocorre por 2/3. Voto fundamentado de 2/3 e não de maioria absoluta do tribunal. Fundamento, artigo 47, parágrafo 2º. Letra C. O juiz que houver sofrido a pena de censura não poderá figurar em lista de acesso à promoção por merecimento pelo prazo de 2 anos contados da imposição da pena? Errado. O juiz que houver sofrido a pena de censura não poderá figurar em lista de acesso e promoção por merecimento pelo prazo de 1 ano a contar da imposição da pena. Fundamento, artigo 48, parágrafo 2º, e não confunda, a promoção aqui é por merecimento. Letra D. Antes de se verificar a votação para a promoção por merecimento, cabe ao vice-presidente prestar as informações que dispuser sobre os candidatos? Errado. Quem tem essas informações e comparece à sessão é o corregedor e não o vice-presidente. Fundamento, artigo 56, parágrafo 1º. Letra E. O desembargador do trabalho, afastado temporariamente do exercício de suas funções,
será convocado para participar nas deliberações e votações nos processos a que esteja vinculado como relator ou revisor e nos relativos às matérias administrativas e disciplinares. Corretíssimo. Ainda que afastado, esse desembargador será convocado a participar das sessões. Fundamento, artigo 44, número 9, letra E. Número 10. Os processos da competência do tribunal são distribuídos por classes, sendo que, conforme relação do artigo 70 do Regimento Interno, o conflito de competência é classificado como letra A. Conflito de competência, sigla CC. Corretíssimo. Artigo 70, inciso 1º do seu Regimento Interno. Primeira bateria corrigida.